Alô, você, meu amigo, minha amiga. Estamos na parte 2 do curso de crime consumado e tentativa. Tudo que você queria saber sobre crime consumado e tentativa e não tinha coragem de perguntar. Nós estamos falando da execução, do iter criminis. Falávamos na aula passada da cogitação, em que ele pensa na prática do crime, da preparação em que ele começa a praticar os atos necessários à consumação, e nesta aula nós vamos falar sobre a execução e a consumação. A execução, ela começa com um ataque ao bem jurídico, começa a existir aqui o fato típico. Então ele começa a xingar a mulher, ele começa a agredir a mulher, ele, na tentativa de feminicídio, ele tenta dar um tiro na mulher. São várias situações. Tenta, filmar a mulher em cena de sexo para expor essa filmagem na rede de computadores, na internet ou em alguma rede social. Então, aqui eu tenho a execução. E, claro, eu tenho também a consumação, que é a realização de todos os elementos do tipo. No feminicídio, ele dá um tiro e mata a mulher. No dano, ele danifica o celular da mulher. Na lesão corporal, ele ofende a integridade física da mulher. No crime contra a honra, por exemplo, a injúria contra a mulher, ele chama ela de vagabunda. São situações em que eu tenho a consumação do crime. Bom, professor Franklin, e o exaurimento? O exaurimento é a prática de um fato posterior à consumação irrelevante para a configuração típica. Professor, o senhor poderia dar um exemplo? Sim, vamos lá. No crime de extorsão mediante sequestro, na hora em que o empresário é abordado na frente da casa e colocado num veículo, privado de sua liberdade, levado para um cativeiro, ele já está consumada a extorsão mediante sequestro. Todavia, se os sequestradores receberem o resgate, eu terei um mero exaurimento do crime. Outro exemplo, no crime de corrupção. O fato do policial te abordar no sinal e te solicitar uma vantagem indevida para que ele não te multe, isso aí é um crime de corrupção. A mera solicitação do policial já caracteriza a corrupção. Todavia, na hora em que você paga o dinheiro para ele, você está exaurindo o crime de corrupção, de concussão. Portanto, é a prática de um fato posterior à consumação irrelevante para a configuração típica e, evidentemente, se exaure o crime. Ele influencia somente na aplicação da pena. Quanto maior esse exaurimento, maior será a pena. Quando termina, professor Franklin, a preparação e quando começa a execução de um crime? Boa pergunta, né? Quando termina a preparação e quando começa a execução do crime? Bom, a execução tem início com a prática do primeiro ato idôneo e inequívoco à consumação. No caso do feminicídio, quando ele começou a dar o tiro. No caso da lesão corporal, quando ele começou a dar a facada. No caso do dano, quando ele começou a quebrar o celular da vítima, quando ele pegou ela se comunicando com outro homem, então eu tenho um ato idôneo e inequívoco à consumação. Bom, outra questão. O que é ato idôneo? O ato idôneo é o ato capaz de produzir o resultado. Se o agressor pega a arma e atira na mulher, ele está praticando um ato idôneo capaz de consumar o feminicídio. Ato inequívoco. O que é o ato inequívoco? É o ato que indiscutivelmente se destina ao resultado. Ora, se ele deu um tiro na mulher, evidentemente que a intenção dele, a consciência do fato e a vontade de produzir o resultado, dolo dele, era de praticar o feminicídio. Na próxima aula, nós vamos ver a parte 3 e vamos falar sobre a tentativa. Pergunto para vocês, até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta?